Trazer para você uma reportagem agora diferente e exclusiva, por óbvio. O Márcio é caminhoneiro em Cambé. Só que ele não está conhecido só na região, não. O Márcio está conhecido em todo o país. O caminhoneiro tem um podcast contando história de causos da turma da rodagem. Sabe, você acredita? Hein? Aquelas coisas sobrenatural na estrada, na madrugada. O podcast dele tá bombando. E claro, se tá bombando, tá no Tribuna. Alô, Márcio! Um caminhoneiro com mais de 30 anos de experiência, que faz da estrada a sua casa. Prepara comida, faz café e recebe bem os amigos, como a nossa equipe. Márcio Coxa de Ferro, pai de família e apaixonado pelas ondas do rádio, adora contar histórias, em especial as sobrenaturais. Gostava muito de viajar ouvindo as histórias daqueles grandes contadores de história do rádio e sempre tive gosto. E minha mãe contava história e eu resolvi contar para meus filhos, para minhas filhas, e elas gostavam. E de repente um dia contei para um grupo de WhatsApp de amigos meus de um outro podcast. E eles, nossa, que legal, você contou bem. Tem mais algum? Eu falei, tem uma, só que essa não é minha, essa é de um amigo que me contou. Não, conta para nós. Aí eu contei. E a maneira com que eu contei é como se a gente estivesse conversando, um bate-papo. E o pessoal gostou demais. Aí eu comecei a tomar gosto da coisa, estou contando história pro pessoal aí. No grupo do WhatsApp, ele conheceu um amigo que gostou das histórias. Celésio Júnior, produtor de conteúdo digital e um entusiasta da mídia podcast. Ele editou o áudio e no seu aniversário ganhou a história toda produzida. Eu não conheço ele pessoalmente, já estamos quase 3 anos de amizade e a gente não se conhece. Os causos e as histórias do podcast Estrada Sobrenatural chegaram tão longe que até o ídolo do caminhoneiro citou o podcast em uma entrevista. Tem Estrada Sobrenatural, que eu ouço muito. Essa foda, esse aí. Do caramba, é sempre um caminhoneiro viajando e as coisas cabulosas rolando. Nossa, eu tenho o cara como ídolo e o cara também me ouve, eu fiquei muito contente. Aí que eu animei mais mesmo. E além disso, ele se inspira nas histórias contadas pelo apresentador Ratinho. Quando ele pega para contar os causos no programa dele aí, a gente dá risada, né? E tem causos que a gente não pode contar lá no podcast, que são uns causos meio pesados, né? Mas ele tem muita história boa para contar. Quem sabe um dia ele falou, Márcio, vou te contar um caos, você conta lá no podcast. E como nós também adoramos boas histórias, hoje nós pegamos carona aqui no Volvo FH do Marcião. Ele que é o caminhoneiro mais famoso do podcast. Podemos ir de carona, Márcio? É que eu sempre digo, na estrada é muito mais do que quilômetros para percorrer. Há também muitas histórias. Vem comigo, eu vou te ir contando no caminho. Ô Márcio, mas uma das histórias que mais mexeu com você foi a da noiva, que você encontrou um vulto no meio da estrada. Conta essa história pra mim. Foi da noiva, Naquela época eu era bem novo, eu estava no começo de carreira, eu era um rapaz de 18 anos, a gente se impressiona fácil, né? E era começo de... Eu estava começando a conhecer as estradas, eu tô andando assim na estrada, era uma caminhonetinha velha, farol ruim, mas eu todo animado, andando, e estava chovendo muito. E eu dirigindo, olhando pro asfalto, assim, aquele vulto branco lá na frente. Eu andando, olhando, e aquele vulto, aquela coisa branca não vinha. Passava as placas, e aquele branco não chegava nunca. Aí eu pensei, eu não lembro se eu pensei na hora, se eu falei, mas que caramba que esse vulto não chega nunca. Na hora que eu falei, esse não chega nunca, ela apareceu do meu lado na porta. Pra mim, era uma noiva, deu pra ver. Aí eu peguei, fechei assim a cara, assim, fiquei olhando assim, acelerava, a caminhonetinha era velha, não corria. Eu aqui quieto olhando de canto de olho assim, ela do meu lado assim, até que eu pensei, meu Senhor Jesus, me ajuda. Aí que ela sumiu, mas ainda vi no retrovisor aquele vulto branco ficar pra trás.